Shabbat Shalom, queridos! Essa semana nós estamos estudando a Parashá de Miquetes e a expressão Miquetes significa no final, uma referência dos 2 anos após o copeiro ter saído da prisão. Nós sabemos pela Torá, pela Parashá, que o copeiro ele sai da prisão quando o Yosef ele dá a interpretação para ele. Yosef permanece preso por mais 2 anos depois que o copeiro saiu da prisão. Então, no final, Miquetes, no final desses 2 anos, esse é o significado da expressão Miquetes. No final, uma referência depois dos 2 anos que o copeiro saiu da prisão. Essa parashá, ela contém 146 versículos e para efeito de conhecimento, ela vai de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 41, verso 1, até o capítulo 47, verso de número 17. Dentro dessa parashá, eu quero tirar aqui uma lição para nós, ou um tema para nós conversarmos aqui rapidamente. Acendendo a luz no Egito. Nós bem sabemos que a parashá ela fala para nós que o Yosef ele interpreta os sonhos de Faraó. Ele é nomeado como governante do Egito e a parashá mostra ainda para nós a jornada dos irmãos de Yosef lá para o Egito. Mas algo que eu quero chamar a sua atenção é que o Egito, ele representa, ele simboliza um mundo idólatra, onde as pessoas não adoram um único Deus, onde as pessoas adoram homens, imagens de pau, de pedra, de barro, representa um mundo idólatra. E foi nesse ambiente que José, ele fez Hashem conhecido. Quando o faraó o chama para dar a interpretação do sonho, nós aprendemos quando estudamos o texto sagrado que Yosef, ele atribui a interpretação dos sonhos para o Eterno. Então Yosef, ele fala para o faraó dizendo: Deus, Hashem, o Eterno, é ele que dá a interpretação dos sonhos. Então podemos dizer que ali na terra do Egito, o Yosef, ele foi um ponto de luz. E nós, queridos, também devemos ser um ponto de luz, praticando as mitzvot, praticando os mandamentos de Deus e mostrando, por meio dos nossos comportamentos e da obediência da Torá, que existe um único Deus que deve ser adorado. E esse único Deus é Hashem, o Eterno, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Acendendo a luz no Egito. Antes de nós aprofundarmos nesse tema, eu separei aqui uma pequena introdução da Kabbalah que vai trazer uma conexão com essa temática de luz, acender a luz, iluminar. Muito bem, a Kabbalah fala para nós, queridos, que antes da criação, isso aqui é profundo demais, antes da criação, antes de existir qualquer coisa, existia somente Deus. E na Kabbalah, nós temos uma expressão para Deus de forma metafórica. Deus ele é chamado na Kabbalah de Ein Sof. Expressão essa que significa infinito. Então Deus é infinito. Expressão dada pela Kabbalah. Muito bem. Então não existia nada. Eu quero que você tente aí comigo imaginar. Não existia nada e somente existia Deus. E a Kabbalah fala para nós que de Deus saía uma luz muito forte, chamada na Kabbalah como Or Ein Sof, a luz do infinito, a luz de Deus. Então a Kabbalah vai falar para nós que essa luz, ela era muito forte. E era tão forte que era impossível a existência de qualquer ser vivo finito na presença dessa luz. E só para você entender a força do Or Ein Sof,
da luz que saía de Deus, é comparado a você pegar uma folha de caderno e colocar essa folha de caderno próximo a uma fogueira com a temperatura de 1000 graus. Evidente, essa folha ela vai desaparecer instantaneamente. Imagine também você soltar uma bomba atômica e a temperatura depois da explosão é uma temperatura muito elevada que derruba prédios, derrete seres humanos, animais, tudo que tiver pela frente. A temperatura da explosão da bomba atômica é violenta, não sobra nada. Então, trazendo essas analogias, você já começa a entender que a luz que saía de Deus antes da criação era uma luz muito forte, Or Ein Sof, expressão da Kabbalah. Muito bem, então nessa época não era possível existir algum ser vivo e finito na presença de Deus, na presença da luz que saía de Deus. Então a Kabbalah fala para nós que Deus ele vai enfraquecer essa luz. Hashem, Deus ele vai retrair essa luz, ele vai diminuir a força dessa luz. E essa diminuição, essa retração da luz, nós aprendemos na Kabbalah que é chamado de Tsim Tsum. Isto é, Deus ele fez vários enfraquecimentos dessa luz, vários Tsim Tsum. A ideia aqui, imagine uma luz muito forte e você vai e coloca um pano sobre essa luz. Evidente que a força da luz com um pano em cima, ela vai ficar mais fraca. Então, de forma análoga, para você compreender o que é o Tsim Tsum, é colocar, entre aspas, um pano em cima da luz, ao ponto de deixar a luz mais fraca. E esse enfraquecimento, repito, é chamado na Kabbalah de Tsim Tsum, enfraquecimento da luz. Muito bem, depois de Hashem fazer vários Tsim Tsum, concentrar a luz, diminuir a força da luz, a Kabbalah fala para nós que Deus criou um buraco negro, criou um espaço chamado Halal. Imagine um círculo. Vamos usar expressões para você tentar imaginar aí como que foi o processo da criação. Então Deus, depois de vários enfraquecimentos, retrações da luz, ele criou um espaço, um buraco negro. E ali Deus ele puxou um fio, puxou ali um pouco dessa luz dentro desse espaço vazio. E foi dentro desse espaço vazio que Hashem começou a criar os mundos espirituais, onde habitam os anjos, onde habita os tzadik que morreram e vão para esse lugar. Inclusive, dentro desse espaço, Deus criou o planeta na qual nós habitamos. Muito bem, nesse exato momento, nós estamos dentro desse espaço. Eu estou aqui narrando, tentando de forma simples narrar aí o processo da criação de acordo com a Kabbalah. Mas eu vou chegar já aqui no tema, acendendo a luz no Egito. Já que nessa introdução da Kabbalah referente à criação, eu percebo, eu entendo que tem uma correlação com a nossa paraxá. Muito bem, então nós estamos dentro agora do espaço e Hashem cria vários mundos. Ele cria o primeiro mundo, já com uma luz mais fraca, dentro do círculo. Depois de ele ter criado o primeiro mundo, ele vai criar outro mundo e ele vai fazendo ali, Tsim Tsum, vai enfraquecendo a luz, faz vários Tsim Tsum, cria o próximo mundo, faz vários Tsim Tsum, enfraquece mais a luz, cria o próximo mundo, enfraquece mais a luz e finalmente o nosso planeta na qual nós habitamos é criado. O que eu quero dizer com isso?
que quando chega na criação do planeta Terra, nós aprendemos pela Kabbalah que a luz aqui no planeta Terra, que é chamado pela Kabbalah de mundo inferior, porque acima de nós existem outros Alamote, existem outros mundos onde a luz de Hashem, onde o Or Ein Sof é mais forte, mas a luz de Deus aqui na Terra, ela está enfraquecida em comparação aos mundos superiores. Porém, aqui na Terra existe a luz de Deus, existe aqui as emanações, as manifestações de Deus por meio dessa luz. Essa luz, aonde ela entrava, ela ia vitalizando, criando as coisas. Então aqui na Terra, nós temos a luz de Deus, mas é uma luz, em comparação à luz do mundo superiores, é uma luz mais enfraquecida. Por exemplo, essa luz dentro de nós é a alma que Deus nos deu. A alma que está dentro de nós é a luz que vem de Deus, está dentro do nosso corpo. Então, só para você entender aí. Muito bem. E partindo do princípio que aqui no planeta Terra, é claro que aqui eu estou trazendo um resumo do resumo do resumo e do resumo da introdução da Kabbalah. E, sem sombra de dúvida, a profundidade para explicar esses conceitos está com um rabino qualificado. Então eu estou muito longe disso. Mas o pequeno entendimento, a pequena compreensão que eu tive ao aprender com Rav Yaakov e estudar aqui um ou dois livros pertinentes ao assunto, esse foi o entendimento que eu consegui extrair para encaixar aqui na nossa paraxá. Muito bem, voltando aqui para a Terra. Aqui a luz é mais fraca. Deus, ele está em todo lugar. Você olha para a natureza, Deus está lá. Você olha para o ser humano, Deus está lá. A alma nossa é a luz de Deus dentro de nós. Mas já que aqui a luz é mais fraca, em comparação aos mundos superiores, qual é a lição que eu quero trazer aqui? A lição é muito simples. O que eu quero dizer é que nós temos uma missão, olha como faz sentido, de trazermos luz na face dessa terra. E aí surge a pergunta, como nós podemos trazer luz? O Rebbe de Lubavitch, ele dizia que a nossa missão é fazermos dessa terra a morada de Deus. A nossa missão é fazermos dessa terra a morada de Hashem. Então, como nós vamos revelar essa luz? Como nós vamos trazer essa luz? Olha o que diz o livro de Salmos, capítulo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então repare que a Torá é colocado como uma luz, como uma lâmpada para os meus pés. Ora, se as Escrituras, se o Tanar, ele mostra para nós que a Torá é luz e é uma lâmpada para os meus pés, isso significa que quando eu pratico as mitzvot, os mandamentos de Deus, eu estou trazendo luz para a face da terra. Porque a Torá, ela é a revelação de Deus. A Torá, ela é a instrução de Deus para os judeus e para os não-judeus. A Torá contém os 613 mandamentos para o povo judeu. E é por meio deles que o povo judeu cumpre a sua missão. Porém, os não-judeus, nós temos o compromisso de guardarmos 7 mandamentos. Não praticar idolatria, não blasfemar contra Hashem, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticarmos atos de justiça e não maltratarmos os animais. São 7 leis. E quando nós praticamos essas 7 leis dos filhos de Noé, nós estamos, sim, trazendo luz
trazendo essa revelação de Deus para a face da terra. Então, o Salmo 119, ele fala para nós: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a Torá, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos pés. Quando nós estudamos as Escrituras, quando nós estudamos a Torá, nós aprendemos que Adão e Eva pecaram contra o Eterno. Isso está registrado lá no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo de número 3. Então, quando Adão pecou, Adão foi distanciando de Deus. A humanidade foi distanciando de Deus. E aí, quando nós chegamos ali no livro de Bereshit, livro de Gênesis, do capítulo 3 para frente, nós vamos perceber uma depravação. Nós vamos perceber o homem se afastando mais de Deus. Nós vamos perceber que quando chegamos na época do Mabu, quando chegamos na época do dilúvio, a Torá diz em Bereshit capítulo 6 que toda a terra estava corrompida, ao ponto de Hashem mandar o dilúvio na face da terra, eliminar todos os habitantes, conservando a família de Noar. Muito bem, posteriormente, Noar e sua família saem da arca e a vida continua. Hashem dá o comando para que eles crescessem e multiplicassem a terra novamente. Porém, nós aprendemos que, mesmo pós o dilúvio, a idolatria voltou, os pecados voltaram, a humanidade se corrompeu novamente. Então, eles foram distanciando mais de Deus. E aí, avançando um pouco mais de forma resumida, nasce um menino chamado Abraão, e Abraão, com 3 aninhos de idade, ele começa a ter o discernimento que só existe um Deus e somente um Deus deve ser servido. É isso que nós aprendemos pelas Escrituras, pela Torá oral, pelo Midrash, que Avraham, com 3 aninhos de idade, ele começa a entender que existe só um Deus. Muito bem, Avraham, ele começa a divulgar o monoteísmo e ele traz Deus para mais perto do homem. E a história continua e nós chegamos no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus ele deu a Torá, Deus ele deu os ensinamentos da Torá para o povo judeu e para os Bene Noah. Então, quando nós conectamos com a Torá, nós conectamos com a instrução. E a Torá tem toda a instrução. É por meio da Torá que nós conectamos com Deus, sabemos a sua vontade, porque Torá significa instrução, assim como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 51, verso 4. Instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Então, é por meio da Torá, é por meio do cumprimento da Torá, que nós trazemos luz para esse mundo. Por exemplo, o Yosef estava no Egito, um lugar que representa a idolatria, um lugar que representa a escuridão, mas fala para nós a Torá, fala para nós a palavra do Eterno, que Yosef, ele mostra para o faraó que não pode, talvez de forma indireta, mas ele mostra para o faraó que somente tem um Deus que revela os sonhos e dá a interpretação. Com isso, Yosef está ensinando, está mostrando para o faraó uma das mitzvot, não praticar a idolatria e servir somente um único Deus. Então Yosef, ele foi um ponto de luz ali no Egito. Então nós descemos para esse mundo, a nossa alma veio para esse mundo para cumprir uma missão. E a nossa missão aqui é aprender a vontade de Deus, é aprendermos a instrução do Eterno e praticá-la no nosso dia a dia. Então, quando você pratica a instrução de Deus, a vontade de Deus, você está sim acendendo uma luz no Egito, como Yosef ele acendeu. Eu quero dizer algo para você, que toda a verdade está contida na Torá.
A instrução de Deus está na Torá. Se você errar, se você pecar, a Torá tem instrução para você receber perdão. Então nós aprendemos que devemos acender essa luz que está enfraquecida nesse mundo inferior em comparação aos mundos superiores, conforme nós aprendemos na linguagem da Kabbalah. Então, nesse sentido, nós devemos praticar os mandamentos de Hashem. Quando nós praticamos os mandamentos de Hashem, nós trazemos luz para esse mundo. Estamos cumprindo o propósito da criação, que é fazer desse mundo a morada de Hashem. E na era do Mashiach, na era do Messias, nós aprendemos pelas profecias, nós aprendemos pelas Escrituras, que na era messiânica, na era de Mashiach, essa luz que está um pouco oculta hoje, ela vai ser mais forte com a chegada do Mashiach. Na era do Mashiach, nós aprendemos pelas Escrituras, aprendemos pela Torá e pelo Taná, que haverá um tempo propício para servir somente a Deus. Por exemplo, na época do Mashiach, não haverá mais guerra, de acordo como escreveu o profeta Isaías, capítulo 2, não haverá mais guerra. Na época do Mashiach, está escrito que haverá uma forte propagação do conhecimento do Eterno. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento do Eterno. É isso que está nas profecias. Então, na era do Mashiach, toda a terra será iluminada. Não haverá mais guerras, não haverá conflito entre as nações. Isso está lá em Isaías capítulo 2. Nessa época do Mashiach, nós aprendemos que toda a terra vai estar cheia do conhecimento de Deus. Na era do Mashiach, as nações, os países, as nações vão procurar o povo judeu e aprender a Torá com eles, aprender a instrução com eles, conforme está escrito na profecia de Ezequiel e na profecia de Zacarias, capítulo 8, verso 23, onde está escrito: naqueles dias, diz o Senhor, 10 homens de países diferentes procurarão os judeus, pegarão nas suas vestes e lhes dirão: iremos convosco, porque sabemos que o Eterno está convosco. Então as profecias falam para nós que na era do Mashiach, os países, as outras religiões vão reconhecer que o povo judeu está com a verdadeira instrução de Deus para toda a humanidade. Então haverá uma forte luz, haverá um consenso, como escreveu também um outro profeta, Sofonias 3,9, que naqueles dias, diz o Senhor, todos servirão a Deus com o mesmo entendimento. Então olha o mundo futuro, olha o mundo na era de Mashiach. A luz será mais forte. As nações vão servir um único Deus. E se a revelação lá no Monte Sinai foi forte, imagine na era do Mashiach. O que mais acontece na era do Mashiach? De acordo com Ezequiel capítulo 37, versículo 24 em diante, um dos sinais que o Mashiach vai estar na face da terra é que o terceiro templo, o Beit HaMikdash, vai ser levantado. Ezequiel capítulo 37, 24 fala isso. Lá fala para nós que o Mashiach vai trazer o povo judeu, o filho primogênito de Deus, de acordo com Êxodo capítulo 4. Então, o Mashiach, o verdadeiro, que ainda não veio, ele vai trazer o povo judeu para Jerusalém, para Israel. E ali o povo judeu, de acordo com as palavras do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 24 em diante, vai habitar na terra
que os seus antepassados habitaram. Eu já ouvi um religioso falando que a terra ali é o céu, mas na verdade não. O texto fala que o povo judeu vai voltar para a terra onde moraram o Abraão, o Isaac e o Jacob. Então veja que o mundo vai ser preparado para receber uma forte luz. O Mashiach vai trazer conserto. O Mashiach vai trazer o povo judeu. O Mashiach vai construir o Beit HaMikdash, o terceiro templo. O Mashiach vai fazer com que as nações vão até Sião, porque de Sião sairá a Torá, de Sião sairá a lei, e os povos afluirão para lá. Então, na época de Mashiach, haverá uma forte luz. Essa luz será mais forte. E aí surge a pergunta: Yosef trouxe luz no Egito. Na era do Mashiach, a luz será muito forte. Agora, a pergunta-chave: o que eu e você podemos fazer para trazer ou para acelerarmos a chegada do Mashiach? Simples. Primeiro, estudo da Torá. Já que a Torá é luz, é lâmpada para os meus pés, e quando eu estudo Torá e pratico a Torá no meu dia a dia, no meio da minha família, no contexto do meu trabalho, no contexto da minha faculdade, na fila do banco, na fila da padaria, no supermercado, demonstrando boas ações, quando eu estudo Torá e pratico Torá, eu estou contagiando, eu estou trazendo bondade para o mundo, eu estou trazendo luz para esse mundo, estou acendendo uma luz, e se todo mundo fazer isso, o mundo fica iluminado, Mashiach vem. Então, estudo da Torá. O que mais? Orações, preces. Quando nós fazemos serviço a Hashem, a preces, na visão judaica, é um serviço a Deus. Então, quando nós trabalhamos para Deus, quando fazemos preces para Deus, nós estamos trabalhando. E isso vai acelerar a chegada do Mashiach. Terceiro, atos de bondade. Pensar no próximo. Pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. Uma das 7 mitzvot para nós gentios não judeus é praticar tzedakah, atos de bondade, atos de justiça. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo o Mashiach mais rápido. E número 4, techuvá diária. O que é techuvá diária? Techuvá diária é arrependimento. É você refletir nos seus atos, aonde eu errei, que palavra errada eu falei, que comportamento errado eu tive hoje, de acordo com a vontade, a instrução de Hashem, de acordo com a Torá, onde eu errei. Então, techuvá é retornar para Deus diariamente. Nós temos uma prece no nosso Sidur Ben Noach. Antes de dormir, nós sempre pedimos perdão para Hashem, para que Hashem não nos pune. Pedimos perdão a Hashem, reconhecemos as nossas falhas. Então, todas essas coisas vai fazer com que a nossa alma fique acesa, fique iluminada. E quando a alma está acesa como uma fogueira, isso reflete no exterior. Nós acendemos o nosso interior para acendermos o nosso exterior. Então, queridos, sejamos como Yosef. Vamos iluminar o Egito. Vamos iluminar esse mundo praticando Torá. E eu digo aqui que existe somente um Deus. E você não precisa de nenhum intermediário. Sirva somente o Criador. Sirva somente o Rei. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Erad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus. O Eterno é um. Shabbat Shalom e até daqui a pouco.